pessoal, eu sou a Ariane Torres e neste vídeo eu vou ensinar o passo a passo de como fazer esta peça em crochê. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e se você fizer alguma das minhas peças, me marque nas redes sociais com a hashtag Ariane Torres para que eu possa curtir o seu trabalho. Bom, então vamos usar aqui a Camila 1000. Para essa medida da saia que vocês vão baixar o PDF, ela é um tamanho 38, foram 2 novelos. E eu trabalhei com fio triplo e agulha 4 milímetros. Vocês podem então adaptar para qualquer tamanho. A gente vai ajustar na cintura com o lastex. O nosso ponto, ele será múltiplo de 14. E aí você pode fazer na medida do seu quadril. Deixa eu só passar as informações aqui de rótulo da Camila 1000. Essa daqui é a branca. A tex é 145, 100% algodão. Ele tem 1000 metros no novelo e é um novelo de 150 gramas. Você vai fazer a correntinha inicial, sendo múltiplo de 14, na medida do seu quadril. Eu vou pegar uma Camila Fashion aqui. Então, se for trabalhar fio duplo, você vai puxar um fio aqui de dentro do novelo e um de fora. Para trabalhar com fio triplo, depois eu mostro aqui pra gente puxar tudo da mesma ponta, né, do novelo. Então, eu vou fazer a amostrinha aqui com uma agulha 3. Para mostrar o início, então você vai lá começando com a correntinha. Essa correntinha inicial não pode ser muito apertada, pensando que depois você vai introduzir a agulha nessa correntinha, então não aperte muito o seu ponto. Vai trabalhando uma correntinha, e aí você vai medir essa correntinha fechada na maior largura do seu quadril. A parte mais larga do seu quadril, você vai lá e mede essa correntinha. Para não precisar contar os pontos, você vai trabalhando essa primeira carreira ainda sem fechar. Então, você não vai fechar aqui com baixíssimo e já começar o seu trabalho. A primeira carreira você trabalha assim, reto, né? Se sobrar correntinhas aqui no final, a gente desmancha e não precisa ficar contando 14, 14, 14, porque serão muitas repetições. Principalmente se fizer assim com fio simples, tá? A primeira carreira são somente pontos altos, então é bem tranquilo, ó. Essa carreira aqui, deixa eu ver onde que eu tô, aqui, ó, do início. Então, eu até deixei abertinho aqui pra vocês verem, olha. Eu não fechei essa primeira correntinha com pontos baixíssimos, deixei aberto, depois com o acabamento a gente fecha aqui. Então, ó, subi aqui 3 correntinhas, que é a subida do meu ponto alto. Quinta correntinha, a quarta eu deixo de base pro meu ponto. E aí, vou trabalhando tudo em pontos altos nessa primeira carreira. Fez aqui todo o quadril, aí sim você vai contar, porque aí fica mais fácil de contar aqui no ponto alto do que na correntinha. Aí você vai deixar múltiplos de 14. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 12, 13 e 14. Fecha assim, pode colocar um alfinetinho de segurança e experimenta no corpo, vê se tá passando legal no quadril. Aí você já tem aqui a medida da sua primeira carreira. Aí sim eu vou fechar. Então, a partir daqui a gente começa a trabalhar no trabalho circular. Eu não preciso me preocupar também se a correntinha torceu, se virou, se fez do avesso. Fica bem mais fácil dessa forma, tá? Fecho aqui. Terceira correntinha com ponto baixíssimo.
e aí eu sigo o meu trabalho. Essa correntinha eu desmancho aqui pelo avesso, e depois nós teremos uma carreira de acabamento que vai fechar essa pequena abertura que ficou aqui, tá? Eu acho dessa forma bem mais prático. O cos a gente vai trabalhar intercalando por 12 carreiras, uma carreira de ponto alto, uma carreira de ponto baixo. Então, aqui, antes de começar a florzinha, fiz a primeira de ponto alto, subo uma correntinha, já fechei aqui para trabalhar circular, né? E aí, eu vou trabalhar ponto baixo, ponto sobre ponto, por 12 carreiras. Então, no final, serão 6 de ponto alto e 6 de ponto baixo, intercalando uma e outra. O ponto baixo é legal intercalar aqui, porque ele firma mais o cos. Conforme a gente vai usando, principalmente na cintura, no quadril, ele pode ceder um pouco mais. Então, o ponto baixo, ele dá uma segurada nesses pontos. Depois desses 9 centímetros, é que a gente começa a nossa florzinha. Ela é composta por 2 carreiras. Nessa primeira carreira, ó, eu faço essas 4 pétalas de baixo e sigo. Na segunda, eu finalizo com as 2 de cima e depois eu tenho a repetição do ponto. Então, a florzinha não vai sair em uma carreira direta. Eu vou pegar aqui agora o laranja, mostrar pra vocês o fio triplo, como que a gente faz pra puxar o fio triplo de dentro aqui de um novelo único. É assim, a gente faz ida e volta, fico com o fio duplo e volto mais uma vez. E aí, eu vou trabalhando com o fio triplo, vou puxando do novelo, cheguei aqui no final, sempre vai sobrar uma alcinha. Por dentro dessa alcinha, eu puxo o fio do novelo, e aí ele fica duplo, com mais o outro, ele fica triplo, ó. 3 fiozinhos. Vou trabalhando da mesma forma, chegou no final, sobra a argolinha, eu puxo aqui por dentro. É bem fácil. Então, aqui na minha amostrinha, ó, ela é metade da saia tamanho 38. Eu coloquei 70 correntinhas aqui, tá? Então, nessa primeira carreira da florzinha, eu subo 3 correntinhas. E mais 3 que já é a lateral da primeira pétala. Eu vou, deixa eu já puxar aqui mais um pouquinho do triplo. Eu vou fazer 3 pontos altos fechados juntos, só que eu não vou fechar agora. Eu faço aqui a primeira, pego 1, 2, na terceira correntinha de base, faço o ponto alto sem fechar e mais um sem fechar. Só que eu não vou fechar essa pétala agora, eu deixo assim, todos na agulha. Venho pro próximo, que vai ser aqui na base dos pontos altos. Eu vou pular um de base, que é esse primeiro aqui, venho no segundo e começo mais uma pétala, ó. 1 sem fechar, 2 sem fechar e 3 sem fechar. Também não fecho, ó, vai ficando um monte de pontos aqui na agulha. Laço novamente, aí eu pulo 2 de base. Para a primeira pétala, a segunda, né, na verdade, pulei só um. Entre essas duas, eu vou pular 2 da base. Mesma coisa, ó. 1, 2 e 3 sem fechar também. Agora, eu fecho todas elas, ó. Então, as 3 primeiras eu fecho junto e faço mais uma igual a primeira, ó. 3 correntinhas e pego aqui nessa alcinha que forma, ó, e faço mais 2 pontos altos e fecho a terceira todos juntos.
Pulo aqui um ponto da base e faço ponto alto. Essa é a sequência dessas pétalas que eu vou fazer de novo aqui com vocês, tá? São 4 pétalas de base. Então, vamos começar mais uma sequência. Eu faço 3 correntinhas, laço, aí eu pego aqui, ó, no início do ponto alto, faço mais 2 sem fechar. Primeira pétala. A segunda eu vou pegar lá na base, pulando um ponto. Pulo um ponto, e aí faço mais 3 pontos sem fechar. Não fecho também. Pulo 2 da base, venho na terceira pétala. 1 sem fechar, 2 sem fechar e 3. Depois da terceira pétala, eu laço e fecho essas 3. A quarta, eu faço subindo a correntinha. 3 correntinhas. Aonde eu fechei as 3 primeiras pétalas, ele forma uma alcinha aqui, ó. Eu pego nessa alça e faço mais uma pétala, fechando ela no final daqui do terceiro ponto alto. Pulo um da base e ponto alto. Ó, já tenho a segunda aqui. Vou arrematar aqui. E vou prender o fio como se eu tivesse chegado ali, tá bom? Pra gente conseguir mostrar tudo direitinho pra vocês. Então, vamos imaginar que eu fiz ali toda a volta dessa carreira de florzinhas. Eu vou finalizar aqui, olha, com um ponto baixíssimo nessa correntinha de subida que eu tenho aqui. E aí, nós vamos para a segunda carreira, finalizando a florzinha. Eu vou também subir com 3 correntinhas. Agora, sim, eu tenho uma de espaço. E aí, eu vou fazer dentro dessa mesma alcinha que a gente finalizou aquelas pétalas, eu faço uma pétala fechada com os 3 pontos. Na última laçada, eu fecho todos, 2 correntinhas de espaço e mais uma pétala fechada. 1, 2, 3 pontos, fecho, e aí tá completa a florzinha. Uma correntinha e ponto alto sobre ponto alto. Dá uma ajeitadinha aqui nela, ó. Vou repetir aqui mais uma ou 2 para ficar bem claro. Então, nessa carreira eu começo com a correntinha, venho aqui nesse buraquinho que se formou e nessa carreira eu vou fechando as pétalas, tá? Não deixo todas para fechar junto. Vou puxar mais fio aqui. Então, eu faço já a primeira com 3 pontos altos, fecho todos juntos, 2 correntinhas de espaço e mais uma pétala que eu também vou fechar. Então, pétala, 2 correntinhas, pétala, uma correntinha e ponto alto em cima do ponto alto. Ajeito a florzinha aqui. Se quiser, pode até colocar uma miçanga, uma pedraria aqui no miolinho, que fica bem legal também. Vou fazer mais uma, então, ó, correntinha, entro, 3 pontos altos, fechados juntos, 2 correntinhas de espaço e mais 3 fechados juntos. Ó, faço toda a volta e também finalizo aqui no início com o ponto baixíssimo. Depois disso, a gente faz mais uma carreira de pontos altos. E aí, eu quero passar pra vocês, ó, esse ponto em X ou ponto cruzado. Eu vou cortar novamente o meu fio e venho aqui, olha, nessa partezinha aqui dos pontos altos,
que a gente vai fazer na sequência, né? Uma carreira de pontos altos, e aí eu mostro o ponto em X. É bem fácil, a gente só vai pular o primeiro ponto e trabalhar o segundo, depois o primeiro. O segundo, depois o primeiro. E aí, ele forma um relevinho bem interessante do que a gente só fazer o ponto alto, né? Então, eu subo aqui as 3 correntinhas. O que eu vou fazer? Pular esse ponto, venho no próximo e faço ponto alto. O segundo ponto, eu volto aqui no anterior. Ó, forma um xizinho. Pulo o próximo, venho no seguinte, e aí volto no anterior. Pulo, venho no próximo. Mesma coisa, tá? Só que a gente faz primeiro o segundo e depois o primeiro ponto. Na próxima carreira, eu pego um em cada um, normal. Depois, mais uma do ponto em X e mais uma do ponto alto, que será essa primeira aqui. Terminou o comprimento desejado para a sua saia, você pode passar lastex, que eu gosto bastante, fica um acabamento bem profissional. Na receita, ele recomenda finalizar essa carreira aqui com mais uma de pontos baixos e passar o elástico nessas 2 carreiras de pontos baixos. Então, você vai escolher aí, ó, um lastex. Esse daqui é preto, o ideal seria um que mais se aproxima da cor. Eu tenho aqui um branquinho que eu vou passar com vocês. Aí, você vai usar uma agulha tapestry, pode ser a 18 ou a 22, que ela passa bem, o olhinho dela é um pouco maior. Pra passar o lastex, venho aqui, e aí eu vou passar nessas 2 carreiras pelo avesso, pegando aqui na base dos pontos. E aí, é só passar aqui pela base dos pontos, pode passar por 2, 3 carreiras, quanto você achar aí que fique melhor para sua peça. Faz toda a volta aqui, deixa as 2 pontas, experimenta no corpo, ajusta mais, solta mais um pouquinho se for necessário. Quando você ver que ficou bom, dá um nozinho nos 2 e esconde as pontinhas com a mesma agulha aqui por dentro da trama do crochê, assim como todos os arremates. E depois de finalizar o cos, a sua saia estará pronta. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.